O objetivo da primeira parte da reflexão de hoje é conhecer um pouco sobre os discursos realizados por Jesus durante seus 3 anos de pregação. Podemos começar, como sugere o livro que estamos nos aprofundando, tentando entender o que é de fato um sermão. A palavra sermão significa discurso religioso, doutrinário ou moral. Pode ter também o sentido de uma repreensão, uma admoestação ou crítica com a intenção de moralizar, corrigir um comportamento ou situação. Durante o exercício de Jesus na sua missão messiânica, podemos observar 4 discursos distintos e de grande importância para conhecermos. O primeiro, considerado por muitos como o mais importante deles, é o Sermão da Montanha, conhecido também como o Sermão das Bem-aventuranças, relatado no Evangelho do apóstolo Mateus, a partir do capítulo 5. Foi o primeiro discurso registrado de Jesus em sua vida pública e, devido à importância moral dele, vamos utilizar algumas aulas somente para refletir sobre suas passagens. Antes de falarmos mais profundamente sobre ele, no entanto, é relevante conhecermos os outros 3 discursos do Mestre. Em segundo lugar, o livro nos apresenta o sermão profético de Jesus, relatado em Mateus capítulos 24 e 25, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. Esse discurso, também conhecido como escatológico, traz previsões do futuro, descrevendo acontecimentos que ocorreriam anos ou séculos depois. Nele, Jesus descreve a destruição do Templo de Jerusalém, que se cumpriu no ano 69 d.C., quando o exército romano de Tito invade Jerusalém. Jesus também descreve o sofrimento que estava por vir por ação dos falsos profetas e a perseguição dos seus discípulos. Alerta sobre guerras, fome e outras tragédias que atingiram a humanidade devido aos caminhos tortuosos que seguiam. Encontramos ainda nesse sermão 3 parábolas, sendo uma delas muito conhecida entre os espíritas, por estar presente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola dos talentos. As outras 2 são a dos 2 servos e a das 10 virgens. Resumidamente, a dos 2 servos fala sobre descaso, relatando o servo que não trabalha quando seu senhor não está presente. A das 10 virgens fala sobre imprevidência, relatando 5 das 10 noivas que esqueceram de encher suas lamparinas para receber o noivo na hora do casamento, precisam correr atrás do que deveriam ter providenciado antes, mas é tarde. E a dos talentos fala sobre omissão, relatando o servo que não utiliza dos dons que seu senhor lhe deu e é lançado para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Isso mostra que o objetivo de Jesus não era simplesmente fazer previsões ou lançar alertas, mas sempre estava disposto a dar exemplos simples e esclarecedores sobre a necessidade das pessoas se desenvolverem moralmente. Continuando, chegamos ao terceiro discurso de Jesus, chamado de Sermão do Cenáculo, relatado em Marcos capítulo 14, Mateus capítulo 26 e João capítulos 13 a 17. Recebe esse nome, pois foi quando Jesus se reuniu com os 12 apóstolos para comemorar a Páscoa judaica, que é a comemoração da saída do povo hebreu do Egito. Foi neste momento que Jesus nos deixou uma profunda lição de humildade, ao lavar os pés dos discípulos, mostrando que a autoridade só pode ser entendida e vivenciada ao servir os outros. O Mestre se despede dos apóstolos nessa passagem e anuncia a vinda do Paráclito, o qual, para os espíritas, representa o Espírito de verdade, o Consolador prometido. Essa anunciação é relevante porque ele claramente diz que será outro Consolador a complementar e relembrar os seus ensinamentos. Ou seja, fica óbvio que Jesus não se referia a si mesmo. Ao dizer que ficaria eternamente conosco, possivelmente ele não se referia a uma pessoa física, mas talvez a uma doutrina que traria luz e conforto às pessoas necessitadas por muito, muito tempo. Em outras palavras,
Jesus não anunciou a vinda de um Salvador, que livraria as pessoas de seus males, mas sim de um Consolador, alguém que os ajudaria a aceitar e a passar pelas provações que a vida lhes impõe. No término desse sermão, Jesus e seus discípulos vão até o jardim, onde aconteceria sua prisão e o início de sua paixão. Por fim, temos o quarto sermão de Jesus, conhecido como Sermão dos 8 Ais, registrado em Mateus capítulo 23. Ganha esse nome por começar sempre com uma repreensão severa aos detentores da lei da época, os escribas, saduceus e fariseus, alertando-os à sua hipocrisia e à interferência tendenciosa que tinham sobre as diretrizes da lei divina. Se acrescentarmos o trecho encontrado em Marcos capítulo 12 e Lucas capítulo 20, então elevam-se a 8 as repreensões feitas a eles. Neste discurso, Jesus aponta a corrupção que havia entre aqueles que deveriam ser os líderes religiosos e os pronunciadores da justiça divina, chamando-os de serpentes e raça de víboras, além de alertá-los sobre as consequências que haveriam de enfrentar. Quanto aos 3 últimos discursos aqui citados, convidamos a todos a lerem na íntegra, para se familiarizar com as Escrituras. Nosso objetivo era apresentar a existência deles, ressaltando a importância que eles tiveram na construção da ideologia cristã entre os discípulos do Mestre e de todo o legado histórico que viria a seguir com a influência de seus apóstolos. É importante, agora, adentrar um pouco mais nas reflexões sobre o Sermão da Montanha, pensando e interpretando melhor as mais sublimes lições que Jesus nos deixou nesse discurso. A intenção é passarmos versículo a versículo, estudando o que possivelmente o Mestre tentou nos ensinar. Lembremos que são interpretações, e cada um fica livre para aceitar o que lhe convém e refutar o que achar incoerente. A intenção, contudo, é enaltecer a beleza das palavras de Jesus da melhor maneira que pudermos. Analisaremos os 2 primeiros versículos desse sermão nesta aula, sendo o primeiro: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nas traduções mais recentes, referentes a essa passagem, encontramos no lugar de pobres o termo humildes, dando a entender que Jesus se referia aos que têm o espírito humilde, sendo justamente esses que pertencem ao reino dos céus. Essa forma de tradução não causa dúvidas e deixa mais claro o que o Mestre realmente quis dizer, já que ele se preocupava sempre em exaltar os humildes. Assim como acontece com a maioria das línguas, em especial aquelas que se formaram no Oriente, é comum que uma mesma palavra faça alusão a mais de uma coisa. No caso do termo espírito, era comum na cultura hebraica associar essa palavra à ideia de sopro, de vento. Podemos até fazer uma comparação sobre este ponto, quando recorremos à Gênese mosaica, capítulo 2, versículo 7, quando temos Deus soprando vida ao homem, e ao homem foi feito alma vivente. Ou seja, Deus deu ao corpo físico o espírito, o qual, quando encarnado, chamamos alma. Esse apontamento é interessante porque, quando pensamos na associação entre espírito e sopro divino, podemos interpretar esses termos também como a manifestação da vontade divina através da palavra, do verbo, da criação através do ar. Sendo assim, podemos reinterpretar ainda mais profundamente o versículo em questão, o qual ficaria mais ou menos assim: Bem-aventurados aqueles que são humildes perante a vontade de Deus, ou aqueles que se curvam, que servem à vontade de Deus. Isso coloca a ideia de humildade como uma virtude valiosa, pois ela se torna a chave para a evolução através do aprendizado que surge ao seguir as leis naturais. O Livro dos Espíritos, na questão 785, nos ensina que os maiores obstáculos ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Eis a razão de Jesus enaltecer tanto e em tantos momentos distintos a humildade, pois é por meio dela que essas 2 chagas são remediadas. A humildade é o estado permanente e sincero de se considerar aprendiz, ou seja, estar sempre disposto e aberto a aprender.
Jesus, ao nos alertar, ai dos satisfeitos, estava também nos ensinando que sempre temos algo novo a aprender neste mundo, e somente entendendo que não somos perfeitos ou autossuficientes é que o progresso pode seguir o seu curso de maneira positiva. O orgulhoso e o egoísta comumente se fecham dentro de seus interesses próprios e de suas vontades, julgando-se muitas vezes absoluto e até maior que o próprio Deus. Com essa reflexão, creio ser óbvio o valor da humildade neste versículo. Continuemos para o próximo, que segue: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é uma passagem que seria muito difícil de explicar sem acreditar na lei de ação e reação, sem acreditar no pós-vida, sem considerar as maravilhas da reencarnação. Como pode um sofredor ser feliz? E mais, será que todos os sofredores serão consolados? Se acreditamos em um Deus justo e bom, então como explicar que ele julga felizes os sofredores? Ser feliz, então, se torna contrário à lei de Deus? Essas são algumas das dúvidas que podem surgir se levarmos essa passagem ao pé da letra, sem entender que Jesus possivelmente fazia uma referência clara sobre as expiações que chegam em forma de aflições e angústias nesta vida. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento é senão uma ferramenta divina para aliviar os erros cometidos em vidas passadas, dívidas que contraímos em outras encarnações. Ajudam a ensinar o caminho adequado, ainda que o remédio seja amargo. Neste sentido, o sofredor é feliz porque está quitando seus débitos e, se souber passar por essa fase de provação com resignação e sabedoria, então não precisará sofrer novamente pelas faltas que já expiou. O sofrimento é o expurgo que o espírito precisa, por meio das dores materiais, para compreender e distinguir o que é bom do que não é. Em outras palavras, Jesus certamente se referia aos que praticam o bem sofrer, ou seja, aqueles que transformam o sofrimento em algo positivo. Esses serão dignos de consolação, pois comungam com a lei divina. Por outro lado, os sofredores que se revoltam, que desistem, que culpam a tudo e todos sem reconhecer os próprios erros e a necessidade de passar pelo que se está passando, para estes resta repetir a experiência e, sofrendo novamente, remediar seu egoísmo e seu orgulho, até que aprenda a se curvar perante a vontade divina. Caso tenhamos esquecido, essa vontade maior se resume no verbo amar. Deixemos mais reflexões para nosso próximo encontro. Se você gostou dessa reflexão e quer saber mais, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado quanto aos conteúdos que saem toda semana. Curta, comente, compartilhe. Sua contribuição é valiosa para que essa mensagem passe adiante para quem precisa. Obrigado pela paciência e pelo interesse até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e luz.